Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre Cristo e o fim da lei. Ora, eu sempre trago este assunto porque é um assunto bastante debatido no cristianismo. Há igrejas, e aqui diga-se de passagem, não só os adventistas, que defendem a perpetuidade da lei, inclusive a perpetuidade do sábado, porque faz parte do decálogo. Mas a maioria dos cristãos entendem que toda a lei foi abrogada na morte de Cristo. Então aqui eu começo com esta pergunta. Qual parte da lei foi abrogada na morte de Cristo? Qual parte da lei, veja bem a pergunta, qual parte da lei do Antigo Testamento foi cancelada na morte de Cristo? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, então você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos fazer a leitura para, a partir da leitura, nós tentarmos dar uma resposta. Vamos aqui, Efésios 2, e versículos 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Bom, aqui eu já começo a fazer algumas observações na leitura deste texto. Vamos lá. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, ou seja, um povo. E tendo derribado a parede de separação, a parede de separação aqui, entenda, a lei. Certo? A parede de separação aqui, vamos dizer, um eufemismo, é uma linguagem figurada usada por Paulo para referir-se à lei. Então, o que separava Israel das demais nações? Era a lei. Grave bem isso. O que separava Israel das demais nações era a lei. A lei era o grande marco, a grande marca, o grande sinal da nação de Israel. Então, Israel ele recebeu uma lei que apenas Israel tinha aquela lei. E aquilo o apóstolo Paulo chama de parede de separação. O que separava Israel do mundo? Ou o que separa, vamos aqui, o que separa Israel do mundo? É a Torá. Não existe outra nação na face da terra que tenha uma lei igual à nação de Israel. Não. Então, a grande distinção da nação de Israel para com as outras nações é a Torá, é a lei. Que fique isto bem claro. Então, isto aqui que Paulo chama de parede de separação, ou seja, que separava os povos, Israel dos povos, ele está se referindo à lei. E aqui é onde entra a observação. E quando Paulo fala em parede de separação, que separava os povos, Israel dos povos, ele não tem em mente apenas os 10 mandamentos. Não eram apenas os 10 mandamentos que separava Israel dos povos. Porque eu quero aqui lhes dizer que muitas nações, nos seus códigos legais, nos seus escritos, eles também tinham mandamentos semelhantes àqueles que se encontram na Torá. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tinham nações, inclusive, por exemplo, os antigos babilônios, que eles tinham o seu Shabat. Quando você vai ler, por exemplo, no Código de Hammurabi, que é anterior à lei de Moisés, lá tem muitos mandamentos no Código de Hammurabi que nós encontramos no Código de Leis de Moisés. Mas, enfim, tratando-se do todo, do geral, Israel, ele tinha uma lei e tem uma lei diferenciada, principalmente nos dias de Cristo. Havia na nação de Israel certas regras, certas práticas
que diferenciava Israel das demais nações. Então, quando Paulo fala aqui nas paredes de separação, ele está falando na lei na sua totalidade, na lei dos mandamentos. Ele não está falando aqui apenas em uma parte da lei. Quando Paulo fala na parede de separação, ele não tem em mente aqui apenas uma parte da lei, mas a lei na sua totalidade. Vamos continuar. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, judeus e gentios, fez um povo, que é a igreja. E tendo derribado a parede de separação, então já expliquei que a parede de separação aqui é a lei, que estava no meio, ou seja, no meio dos dois povos, judeus e gentios. Aí esta separação, ela causava o quê? A inimizade. Aboliu. Cristo aboliu. Extinguiu. Quando? Na morte de Cristo, a parede de separação, ela foi desfeita, ela foi abolida. Aí Paulo agora ele vai explicar o que esta parede de separação aboliu na sua carne. E entenda que o momento é a morte de Cristo. Na sua carne, ele aboliu o quê? A lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos. Na forma de ordenanças. Bom, aqui os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, eles vão defender, eles vão fazer uma pergunta, mas qual foi a lei que foi abolida na morte de Cristo? Aí eles chamam a tua atenção para esta expressão. Qual lei? Eles perguntam, eles respondem. A lei dos mandamentos. Aí eles perguntam, mas qual? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aí eles vão dizer o quê? Que a lei que foi abolida aqui não foi a lei dos 10 mandamentos, não foi o decálogo, mas sim a lei em forma de ordenanças. Aí você pergunta para um adventista do sétimo dia, mas qual é a lei na forma de ordenanças? Aí ele vai dizer, é a circuncisão, são os sacrifícios, são as festas, são as luas novas, o que eles chamam de a lei cerimonial. Então eles dizem que a lei na forma de ordenanças não inclui aqui os 10 mandamentos. Agora, veja bem, o que eles têm em mente mesmo é o Shabat, ou sábado. A preocupação deles não é tanto com o decálogo, mas sim com um dos mandamentos que está no decálogo, o quarto, o Shabat, ou sábado. Então, com isso, ele está dizendo que a lei, na forma de ordenanças, não inclui o sábado, e se apenas os sacrifícios, as luas novas, as festas, aqueles rituais judaicos, que eles chamam de lei cerimonial. Então, em outras palavras, os adventistas dizem que a parede de separação, que Paulo chama de a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, eles dizem que aqui está em foco apenas uma parte da lei, a saber, a lei de Moisés. A lei cerimonial. Eles dizem que a lei de Moisés é a lei cerimonial, é uma lei transitória que foi abolida na morte de Cristo. E aí eles vão dizer que a lei de Deus diz respeito ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então, esta lei, ela é eterna, ela não foi abolida na morte de Cristo. Mas vamos lá. No pensamento bíblico e no pensamento de Paulo aqui em questão, será que Paulo fez realmente esta distinção de leis? Será que quando Paulo fala na parede de separação, que dividia gentios e judeus, que causava a inimizade, será que Paulo, quando fala na parede de separação, ele estava falando realmente apenas de uma parte da lei? Será que Paulo, ele realmente tinha em mente apenas a lei dos sacrifícios, da circuncisão, o cerimonialismo judaico? E será que Paulo não pensou aqui nos 10 mandamentos, o que inclui o sábado? Será? Vamos continuar aqui a leitura. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Vamos lá, queridos. Eu quero fazer aqui uma leitura agora a partir do texto grego. E eu vou lhe mostrar algo que talvez você não saiba. Os adventistas do sétimo dia, eles chamam a atenção e eles baseiam a sua contra-argumentação
nesta palavra, ó, na forma. Na forma. Eles dizem que a lei que foi abolida é uma lei que tinha a forma de ordenanças. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. Esta palavra forma ou na forma, a palavra forma no grego é morfê. Esta palavra, ouça bem, guarde bem isso, ó. Esta palavra morfê, que é traduzida por forma, não existe no texto grego. Como professor, exatamente. Os adventistas, quando eles perguntam qual foi a lei que foi abolida, eles vão dizer a lei que tinha a forma de ordenanças. Só que esta palavra forma, no grego morfê, não existe no texto grego e eu vou agora lhe provar. Vamos ler aqui o versículo 15 em grego. Efésios 2,15 em grego diz assim, ó, ton, nomon, ton, en to, lon, en, dogmasim, katar, ge, sas. Traduzindo, a lei dos mandamentos em decretos, abolindo. Ou seja, abolindo a lei dos mandamentos em decretos. Ó, traduzido literalmente o grego, nós não encontramos a palavra en morfê, ou seja, na forma. Nós, em lugar de en morfê, nós encontramos o quê? Ó, en dogmasim, em decretos, em mandamentos. Esta palavra, na forma, en morfê, não se encontra no texto grego. E isso faz capital diferença, sim? Porque os adventistas eles estão construindo um argumento em cima de uma palavra que não existe no texto grego, que é forma. Quando eles perguntam para você qual a lei foi abolida, eles mesmos respondem, a lei na forma. Eles chamam a atenção para a palavra forma. Só que a palavra forma, que no grego é morfê, não existe no texto grego. Vou ler mais uma vez o versículo 15. Ó. Ton, nomon, ton, entolon, en, dogmasim, katar, gessas. Traduzido, a lei dos mandamentos em decretos abolindo. O que foi que Cristo aboliu? A lei dos mandamentos em decretos. E quando Paulo diz a lei dos mandamentos em decretos, en dogmasim, em decretos, esta palavra dogmasim, ela é traduzida como por decreto, por ordem, por edito, por ordenação. Alguns exemplos onde ocorre esta palavra dogmasim, que é traduzida também por decreto, você pode ler lá em Lucas 2:1, que diz que César Augusto fez um decreto, ou seja, um dogma. Esta mesma palavra nós encontramos em Atos 17:7 e Atos 16:4. Também nós encontramos em Colossenses 2:14 e Colossenses 2:20. Esta mesma palavra dogma, sim, que vem de dogma, ela pode ser traduzida por mandamentos e por decretos. E por preceitos também. Ok? Ela é elástica. Aqui ela é traduzida por decreto. E o que é um decreto? Um decreto é uma lei. É uma ordenança. Algumas versões traduzem por ordenanças. Está errada a tradução? Não. Nós podemos também ler, conforme nós temos na Almeida, ó. Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, dogma sim é aqui na Almeida traduzido por ordenanças. E o que é uma ordenança? É uma lei. É um dogma. Agora, prestai bem atenção, eu chamo a sua atenção. Você não pode esquecer esta palavra. Na forma, ou a palavra forma, não existe no texto grego. Morfê não existe. O que existe é en dogma sim,
em decretos, traduzido por em ordenanças. Ok, queridos? E eu já expliquei o que é uma ordenança, o que é um decreto. O que você vai entender por decreto, por ordenanças? É uma lei, é um edito real. É só a gente trazer para Lucas 2:1, eu vou ler aqui para você. Lucas 2:1. Ó. Lucas capítulo 2 e versículo 1. Vamos aqui exemplificar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Foi publicado um decreto. A palavra decreto no grego aqui é dogma. A mesma que encontramos na sua variante dogma sim em Efésios 2:15. Então, o que é um decreto? É uma ordem, é um edito, é uma lei. Ok? É uma lei. Tá certo? Esta mesma palavra, como eu já falei, nós encontramos em Atos 17:7, falando de decreto, Atos 16:4, Colossenses 2:14 e Colossenses 2:20. Tá certo? Em Colossenses 2:20, referente a comidas e bebidas. Tá certo? A mesma palavra também no texto grego da Septuaginta nós encontramos em Daniel 2:13, Salmo 2:6, que diz: o Senhor baixou um decreto, um dogma. Certo? Nós também temos em Daniel 3:10, isso na Septuaginta, Daniel 6:8, versículo 13 e versículo 15. Certo? Ainda nós encontramos em Atos 16:14. Vamos ler aqui Atos 16:4. Esta palavra dogma, ou dogma sim. Atos 16:4. O que diz aqui? Atos 16:4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Esta palavra decisões, no grego nós temos o que? Dogmata, decreto. É a mesma palavra que na sua variante é dogma sim em Efésios 2:15. Tá certo? Então, o que é um dogma? O que é um dogma sim? Conforme nós lemos em Efésios 2:15. É uma ordenança. E o que é uma ordenança? É um decreto. É uma lei estabelecida para ser seguida, para ser cumprida. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo diz, ton nomon, ton entolon, en dogma sim, quando ele diz a lei dos mandamentos em decretos, ele está falando da lei dada no Sinai. Todos os mandamentos dados no Monte Sinai eram não somente mandamentos, mas eram mandamentos decretados. Para quê? Para serem cumpridos. Quando Paulo diz assim, ton nomon, ton entolon, en dogma sim, a lei dos mandamentos em decreto, ele estava falando da mesma lei dada no Monte Sinai. E a lei em questão aqui não é apenas a lei cerimonial, conforme dizem os adventistas do sétimo dia. Não está em foco aqui apenas uma parte da lei, mas toda a legislação mosaica está em questão. Professor, mas o senhor está dizendo que a lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos foi abolida? Sim. E nós precisamos entender o seguinte. Eu vou te explicar uma coisa. A lei, toda lei em todo o país, mas como está em foco aqui a lei de Moisés, nós precisamos entender uma coisa. Todo código de leis, no mínimo, ele tem 2 lados. Toda lei, ela funciona assim, Tem a parte dos mandamentos, faça isso ou não faça isso. Tem a parte das ordenanças, dos dogmas, dos mandamentos. Mas nenhuma lei, em nenhum país, e aqui eu estou considerando aqui a lei de Moisés, nenhum país, ela consta apenas de mandamentos. Não. Todo código de leis, ele é casado com o quê? Além de a lei mandar, ordenar, que seja cumprida, ela traz também a penalidade para quem não cumpre. Exatamente isso. Toda lei que diz não faça isso ou faça isso, ande assim, assado, ela não para só por aí. Quando uma pessoa transgride qualquer dos mandamentos, há uma penalidade.
Então, para os 10 mandamentos não era diferente, nunca foi diferente. Não pense que quando você diz os 10 mandamentos continuam, é apenas os 10 mandamentos. Você tem que entender que se você diz que continua a lei dos 10 mandamentos, continua também a penalidade para quem transgride os 10 mandamentos. Exemplo, não adulterarás. O que é que a lei diz para quem adultera? Que seja morto. Quem viola o sábado? Guardarás o dia do sábado. Mas o que é que a mesma lei que manda guardar o sábado diz para quem transgride o sábado? Que seja apedrejado, que seja morto. A lei diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Mas a lei de Moisés, ela não consta apenas disso, mas ela tem suas penalidades. Ela tem suas penalidades. Então, quando você diz que os 10 mandamentos continuam, indiretamente, por falta de seu conhecimento, você está também estabelecendo a penalidade, porque a lei ela tem dois lados. Tem o lado dos mandamentos, como eu expliquei, mas tem também as penalidades. Se está de pé os 10 mandamentos, está de pé também a punição que acompanha os 10 mandamentos. Se está de pé os 10 mandamentos, deve também estar de pé a punição para os transgressores. Ah, professor, mas a punição foi abolida. Então, foi abolido também os 10 mandamentos. Quando é abolido uma punição, é abolido também o mandamento. Entenda isso, isso é uma verdade em todo o código. Se você abole uma punição, você também aboliu o mandamento. Não existe mandamento, não existe ordem sem uma punição para quem transgride. Não existe. Com isso eu estou lhe dizendo que quando Paulo diz a parede de separação, a lei dos mandamentos em decretos, é isso que está escrito no grego, literalmente está escrito assim, a lei dos mandamentos em decretos, não está escrito a lei dos mandamentos em forma de decreto, não. Não existe esta palavra forma. Certo? O que existe é a lei dos mandamentos em decretos. Então, a lei dos mandamentos aqui, ela diz respeito à lei de Deus na sua totalidade, nos seus 613 preceitos. É isso que Paulo está falando para nós. Então, vamos aqui continuar a nossa leitura, mas antes eu quero trazer um dado histórico. Essa ideia de que apenas uma parte da lei foi abolida, a saber, a lei cerimonial, a lei, vamos dizer, da escravidão, mas que a outra parte, a lei dos 10 mandamentos, ela continua a vigorar, ela não foi criada pelos adventistas do sétimo dia, não. Na minha pesquisa eu encontrei que, por exemplo, Irineu de Leão, um dos pais da igreja, que escreveu no ano 180, aproximadamente, no seu livro Contra as Heresias, no quarto livro, na página 413, olha o que Irineu de Leão fala sobre a questão da lei. Mas veja que nós temos que contextualizar o pensamento de Irineu. Mas olha o que ele diz. Preparando o homem para esta vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do Decálogo, para todos, sem distinção. Por isso elas permanecem entre nós, tendo sido completadas e aumentadas, e não abolidas por sua vinda na carne. Mas entenda o contexto da fala de Irineu. Irineu ele estava combatendo aqui o gnosticismo, que era uma seita cristã, era um movimento cristão, mas era imoral. Eles diziam que nós não tínhamos que respaldar a nossa vida pela lei, porque a lei ela foi abolida, totalmente cancelada. Não tínhamos nenhuma responsabilidade diante da lei, nós poderíamos adulterar e fazer tudo aquilo que a lei proíbe, porque simplesmente o Antigo Testamento foi abolido. Então o homem não tem nenhuma responsabilidade moral diante de Deus. Então, neste contexto da imoralidade pregada pelos gnósticos,
Entenda, dentro deste contexto é que Irineu de Leão ele entra com seu argumento. Aqui diz, ó, preparando o homem para esta vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do Decálogo, para todos sem distinção. Por isso, elas permanecem entre nós, tendo sido completadas e aumentadas, e não abolidas por sua vinda na carne. Então, nós precisamos entender que dentro do contexto aqui, a fala de Irineu ela precisa ser entendida. O que Irineu estava combatendo? A imoralidade, a licenciosidade dos gnósticos, que se prostituíam, que adulteravam e achavam que isso era muito normal e que o cristão ele tinha sim que cometer todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, de imoralidade, para a purificação ou melhor, para a destruição do corpo. Eles diziam que o corpo não prestava para nada e que o Senhor queria apenas a alma. E para a alma ser liberta do corpo, ele tinha que praticar todo tipo de licenciosidade. Então eles não guiavam a sua vida pela lei, o lado moral da lei. Eles não guiavam. Então, dentro deste contexto, é que Irineu de Leão escreve isso e o que se segue. Pelo contrário, os presbíteros, ou os preceitos da servidão, por intermédio de Moisés, ele os deu separadamente ao povo, como adaptados à sua educação e castigo, conforme disse o próprio Moisés. O Senhor ordenou-me naquele tempo que vos ensinasse os preceitos e os julgamentos. Assim, ele aboliu pela nova aliança da liberdade os preceitos que lhes havia dado para a servidão e como sinais, mas os preceitos naturais, e aqui Irineu de Leão ele tem em mente os 10 mandamentos, que convém a homens livres e são comuns a todos, ele os completou e aperfeiçoou, concedendo aos homens com suma liberdade conhecer a Deus como Pai pela adoção, amá-lo de todo o coração e seguir seu verbo e sem se desviarem, abstendo-se não somente dos atos maus, mas também dos desejos deles. Então, queridos, quando você lê este fragmento de Irineu, se você não acompanhar o raciocínio de Irineu, se você não souber o que Irineu está refutando aqui, obviamente você vai entender que Irineu ele está aqui ensinando também a guarda do Shabat. Só que em um outro livro de Irineu, ele claramente diz que nós não estamos mais obrigados a guardar o Shabat. Inclusive, neste mesmo livro aqui de Irineu, ele entende que o sábado do Decálogo, o sábado da criação, ele foi dado como a sombra. E na qualidade de sombra, o sábado do Decálogo, ele aponta para o milênio de Cristo aqui na Terra. Que fique claro isso, que apesar de Irineu defender a perpetuidade do Decálogo, porque ele estava rebatendo aqui a imoralidade gnóstica, a licenciosidade do gnosticismo, mas no que diz respeito ao Shabat, o sábado, Irineu de Leão, ele entendia assim que o sábado foi abolido na morte de Cristo. E o que permanece como perpétuo? O princípio do descanso. Irineu de Leão, então, ele faz uma correspondência entre o sábado e o nosso descanso em Cristo. E também faz uma correlação entre o sábado do Decálogo, o sábado da criação, e o nosso descanso eterno, após a ressurreição, o que começa no milênio. É assim que Irineu vê essa questão. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui a questão do milênio. Vamos ver aqui, Irineu de Leão, o milênio, página 613. Deixa eu ver aqui se eu encontro com facilidade. Página 603. Para você ver aqui, ó. Página 603. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Página 603. Bom, é muita coisa para me ler, mas em algum momento Irineu de Leão ele vai fazer uma correlação entre o sábado do Decálogo, o sábado da criação, com o milênio. Tá certo? Então,
precisa ser entendido estas palavras de Irineu de Leão. Mas por que eu puxei a questão de Irineu de Leão? Para você ver que não é da agora que se faz distinção de leis. Então, na minha pesquisa, eu encontro aqui que Irineu de Leão ele já defendia essa distinção da abolição da lei. Ele acreditava em duas leis. Uma lei de preceitos que ele chama de... Deixa eu ver aqui. Preparando o homem para esta vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do decálogo para todos sem distinção. Por isso, elas permanecem entre nós, tendo sido completadas e aumentadas e não abolidas por sua vinda na carne. Pelo contrário, os preceitos da servidão, então veja que para Irineu de Leão, os 10 mandamentos eles não continham preceitos de servidão, mas o restante eram preceitos de servidão. Então Irineu de Leão ele criou aqui duas leis. A lei que contém preceitos de servidão, que foi abolida, e a lei da vida, que contém preceitos eternos e válidos para o homem até hoje, que são os 10 mandamentos. Ok? Então, este raciocínio ele é defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e por outras igrejas. Ok? E por outras igrejas. Mas veja, eu repito, a motivação de Irineu de Leão em distinguir a lei em preceitos morais e eternos para preceitos de servidão, a motivação dele foi diferente da motivação dos adventistas do sétimo dia. Ok, queridos? Foi muito diferente. Vamos continuar aqui. A lei dos mandamentos em decretos, em Efésios 2,15, inclui o Shabá, sim. Observação, a palavra forma não aparece no texto grego. Vamos aqui. Vamos ler aqui, por exemplo, em Êxodo 16, 28. Eu quero aqui ler com vocês Êxodo 16, 28. Olha o que nós lemos aqui. Ó. Êxodo 16, 20 e versículo 8. 16, 28, aliás. Ó. 16, 28. Olha o que diz aqui, ó. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na tenda. Então vejam bem, queridos. Vamos aqui continuar a lei. Êxodo 16, 28. Eu não tenho aqui, eu estou aqui sem o meu Antigo Testamento hebraico que eu queria ler aqui para vocês. Bom, vamos ver se mas eu estou com ele bem aqui. Êxodo 16, 20 e versículo 8. Ó. Êxodo 16 e versículo 28. Vamos ver como é que a gente lê aqui. Êxodo 16, versículo 28. Vamos lá. Êxodo 16. Estava em Gênesis. Irmãos, quando a gente está fazendo um vídeo e é no manual, assim, não tem como. Às vezes a gente demora mesmo um pouco. Mas tenham um pouco aí, então, de paciência. Êxodo 16, 20 e versículo 8, ó. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Esta palavra mandamentos no hebraico é mitsotai. Mitsotai. Mandamentos. No hebraico é mitsotai. No grego, na Septuaginta, nós temos aqui, eipen, aliás, ton, entolas, mukai, ton, nomon, mu. Meus mandamentos e minhas leis. Meus mandamentos. A palavra mandamentos no grego aqui é entolas. Tá certo? Quero deixar bem claro para você. Palavra mandamento no grego é mitsotai, que vem de mitzvot. No grego nós temos
entole, tá certo? Que está escrito entolas. No português nós temos mandamentos. Então lembre-se, quando nós lemos lá em Efésios 2,15, a lei dos mandamentos, os mandamentos ali, ó, a lei dos mandamentos em decretos foi abolida. Então entenda que os mandamentos ali são também decretos e foram abolidos. Então ali inclui o sábado. Por quê? Porque no contexto aqui de Êxodo 16:28, os mandamentos aqui, que no hebraico é mitzvotai, que vem de mitzvot, e no grego é entoles, está escrito entolás no plural, e no português é mandamentos. Estes mandamentos aqui, no seu contexto, inclui a observação do sábado. Ok? Inclui a observação do sábado. E como é que eu vou lhe provar isso? Como é que eu vou lhe provar isso? Simples. Vamos aqui, ó. Eu li o quê? Em Êxodo 16:28. Então eu vou voltar aqui, ó. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse. Isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram, ao 7º dia, ou seja, no sábado, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então eles fizeram o quê? Eles quebraram um dos mandamentos da Torá. Versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? No hebraico, mitzvotai. No grego, entolás, traduzido por mandamentos. Então, o sábado aqui foi um mandamento quebrado em questão. Em questão, tá bom? E vale lembrar que esta palavra aqui, mandamentos, que vem que está entolás, ok? Que vem de o que? De entolês. Esta mesma palavra que é traduzida por mandamentos, nós encontramos aqui em Efésios 2,15, que eu vou ler aqui para você mais uma vez, ó. Efésios 2,15, vamos lá. Mais uma vez, ó. Ton nomon, ton entolon, ó. Entolon vem de entolês. Está aqui traduzido por mandamentos. Então, quando Paulo diz a lei dos mandamentos em decretos, os mandamentos aqui abolidos inclui o sábado. Porque o sábado, ele foi um mandamento quebrado ali no Êxodo 16:28. O contexto é isso bem aí. Você pode ler sem medo, ó. Então disse o Senhor, Êxodo 16:28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Ó, no grego é entolás, que vem de entolê. Esta mesma palavra está em Efésios 2,15 e é traduzido por mandamentos. Então, os mandamentos em Efésios 2,15 inclui o sábado, que foi abolido na morte de Cristo. E eu posso dizer que entre os mandamentos ali está o sábado? Posso, porque a mesma palavra que lá em Efésios 2,15 é traduzida por mandamentos, aparece aqui, entolás, meus mandamentos. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Tas entolás mu. Meus mandamentos, kai ton nomon, e minha lei. Ok, queridos? Então eu estou provando aqui para você que a parede de separação, que foi abolida, a parede de separação que separava os povos judeus e gentios, e esta parede de separação era a lei dos mandamentos em decretos, é assim que está escrito no grego, ela foi abolida e esta lei refere-se a toda a lei dada no Sinai.
Então, os adventistas do sétimo dia estão duplamente equivocados. Primeiro, porque eles incluem ou eles levam em conta a palavra forma que não existe no grego. Segundo, eles erram em dizer que a lei abolida ali foi apenas a lei cerimonial e não o decálogo. Foi abolido toda a lei, queridos, toda a lei. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que nós temos para ler mais. Bom, a gente já fez uma leitura considerável, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido este raciocínio. E mais uma vez aqui eu vou ler aqui só para fecharmos. Efésios, capítulo 2 e versículo 15, para fecharmos e você não esquecer, ó. No grego, ton, nomon, ton, entolon, en dogmasim. Traduzido, a lei dos mandamentos em decretos. Não se traduz a lei dos mandamentos em forma de decretos, mas sim a lei dos mandamentos em decretos. Tá certo? Então, os mandamentos em questão aqui são todos os mandamentos escritos por Moisés, registrados no livro, o que inclui não somente o sábado, mas os vários shabats, os vários sábados, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.